Então, boa noite para todo mundo que vai assistir gravado, né? Enquanto eu vou falando, Gabi, quando eu passar para você, eu vou botar nos grupos que eu abri a sala, porque eu posso ter atrasado e algumas pessoas não viram. Eu chamei a Gabi porque eu achei que ela tinha o lugar de fala para esse tema. E eu convivi com a Gabriela por 11 dias, não, menos, porque ela chegou depois, lá na Costa Rica. E eu tenho uma admiração muito grande, porque eu venho acompanhando as mudanças que acontecem em mim e na Gabriela, porque a Gabriela é minha contemporânea de leitura da Aura. Então, uma das coisas que ela falava para mim na Costa Rica era assim: eu tô adorando esse módulo novo do Luiz 2.0. Eu tô iniciando esse módulo, porque eu tava muito autônomo na Costa Rica, eu tava muito sem filtro. Anjo até brinca assim: você tava meio adolescente, eu tava meio adolescente, só queria fazer o que eu queria, no sentido do. Porque eu já fiz muita coisa para muita gente. E o tema de hoje fala de culpa, né? Aí eu ficava com aquela culpa assim, ai, devia estar com um grupo. Ai, não, gente, eu devia estar com a Gabriela Queiroz, porque ela quis ir comigo no mercado comprar um molho de abacate picante que só a gente queria. Então eu queria ir na sorveteria com X. É, inclusive, eu trouxe para vocês, acho que já. É, teve uma vez que a gente estava indo para um passeio, todo mundo na van, vamos fazer meditação das rosas. Eu falei, eu não quero. E aí ficou assim, ficou um climão que só eu não quis fazer meditação das rosas na van e eu sustentei, eu disse, não vou fingir que eu tô fazendo, não ia ser honesto comigo eu dizer que queria fazer a meditação das rosas, sendo que eu não queria. E ali eu passei por uma culpa, assim, de não fazer parte do todo, de não, sabe? Aí eu fiquei, ai, gente, mas botei o fone de ouvido, comecei a olhar para a paisagem para ver se eu me distraía da guiança, porque eu não queria, e foi uma pessoa muito importante para mim. Então, dizer não e atravessar a culpa naquela hora foi crucial, assim. Então, a Gabi vai trazer um pouco de como o feminino olha para esse portal, né? Esse portal que pode ser extremamente potencializador ou aprisionador. Então, é com você, Gabi. Seja muito bem-vinda ao Firmando o Caminho. A fala é sua. Maravilhoso esse Luiz, gente. Como não amar, né? Esse ser, gente. Saudades de Costa Rica, de ficar ali assim, ó, o tempo inteiro. Muito boa noite para vocês. Muito feliz de estar aqui neste lugar com essas pessoas queridas. Vocês todas mulheres maravilhosas. Luiz, que eu amo. E aí eu vou começar falando um pouquinho desse tema que tanto nos atravessa, né? Meu nome é Gabriela, né? Acho que todas conhecem já, sim. Eu sou mãe de dois adolescentes e uma pré-adolescente. Sou advogada, sou professora de leitura da Aura, terapeuta. E aí eu quero começar depois dessa apresentação toda, né? Assim, só para vocês saberem assim que tem muitas coisas que me atravessam também, né? Que lá na Costa Rica eu ouvia muito assim: nossa, mas eu pensei que você só fazia isso aqui, né? Só tava aqui, né? Que você tá disponível. Não, tem várias outras caixinhas ali abertas ali também. E aí, para fazer essas escolhas, isso me demanda e me demandou muito olhar para esse lugar da culpa, que é como o Luiz disse, né? Da gente poder fazer essas escolhas, porque a culpa e a escolha elas estão ali, do ladinho, uma da outra, né? E aí eu vou começar trazendo uma pergunta assim para vocês, que é uma pergunta bem simples, mas eu acho que atravessa todas nós, né, mulheres aqui, né, presentes, mas também homens, honrando Luiz Ribeiro, que já se sentiu assim culpado, sabe, independente da escolha que você fez, seja qual escolha for. Deixa eu tirar eu aqui assim que eu gosto de ver o povo. Qual escolha, independente da escolha que você fez, como que você, todo mundo aqui acho que já sentiu, né, uma culpa? Tem ali duas coisas e qualquer uma delas, elas nos atravessam. E aí quando o Luiz me trouxe, né, esse tema, e aí a gente passa, né, pela culpa de trabalhar, pela culpa de ficar em casa, a culpa de querer algo, a culpa de não querer, e aí vem o medo de estar abandonando, né, quando a gente sai para trabalhar, o medo de estar desperdiçando o nosso talento quando a gente escolhe ficar em casa sendo apenas, bem entre aspas, mãe, medo de julgamento e por aí vai.
E aí a gente vive um conflito que ele é, assim, difícil de explicar, né? É difícil porque, na verdade, esse conflito, ele não é só sobre trabalhar, não trabalhar, ficar ou deixar. Ele é um conflito que ele fala sobre a nossa identidade, sobre o nosso pertencimento. E aí, deixa eu só mutar aqui. E aí, é como o Luiz, né, estava falando disso. Quando ele tem um convite, vamos fazer a meditação. Como assim? Se eu disser não, eu vou estar pertencendo ainda a esse grupo? Se eu disser que, como a gente, né, teve um momento lá, trazer vários exemplos da Costa Rica, Luiz. Teve um momento assim de vamos todos agora ter um momento ali para estar todos juntos. Não, a gente quer ir para a praia, vamos, dá tempo da gente ir rapidinho. A gente estava bem adolescentes, assim, fugitivos ali. Então vamos lá, rapidinho, e aí a gente volta. E ali foi um lugar que, para falar por mim, né, assim, que eu experimentei vivenciar isso sem nenhuma culpa. Porque ali eu estava escolhendo o meu prazer, eu estava escolhendo por mim, sabe? Assim, de ok, quero ir pra praia agora, gente. Eu tô aqui, eu moro no Cerrado, gente. Tem uma praia aqui 50 metros de mim. Sinto muito, eu vou ali dar um mergulho e a gente volta. E a gente estava muito feliz vivenciando isso. E essas culpas e tudo isso que a gente vai trazendo diz muito mais sobre nós do que sobre o outro. Porque quando a gente chegava no lugar, tinha ali, né, a brincadeira ali, né, com o Luiz de adolescente, de onde você estava, não sei o quê. Só que era um lugar de leveza, um lugar assim de uma autonomia para a gente ser nós mesmos. Que quando a gente fala isso, né, do adolescente, é isso que o adolescente experimenta, né? Vou dar um exemplo dos que eu tenho aqui, né? Esse lugar dessa busca pela autonomia para serem eles mesmos, né? E aí, quando a gente vai muito para esse lugar da culpa, como que a gente acaba se aprisionando, se limitando, deixando de vivenciar, né? Aquilo que realmente vibra dentro de nós, né? E aí, voltando aqui, né, para o nosso tema daqui, quando a gente olha, né, para essa culpa de trabalhar fora, por exemplo, não é só sobre estar fora de casa, é essa sensação assim de que se eu sair, eu vou estar rompendo um pacto silencioso que ele diz assim: você tem que estar sempre disponível, principalmente para as mulheres. Mesmo quando ninguém fala isso assim explicitamente, a gente sente, né? Quando a gente vai saindo assim, ai, mas será que eu não tinha que estar aqui, né? Como se essa ausência física, ela representasse também assim, uma ausência afetiva, como se tudo para funcionar dentro de casa dependesse toda a harmonia, né, da gente estar ali, exclusivamente de nós estarmos ali. E essa culpa, ela não vem só da maternidade, sabe? E aqui assim, né, fazer um parênteses, que o lugarzinho pra gente trazer culpa pra gente é dentro da tal da maternidade, né? Mas isso é para outra conversa. Vamos voltar aqui um pouquinho assim, né, que é esse lugar assim, né, dessa culpa, que ela atravessa assim a gente com gerações de mulheres. Porque a gente foi ensinada que o nosso valor, ele tá nesse lugar do cuidar. Essa culpa, ela aparece porque assim, internamente, a gente, né, enquanto mulher, isso é algo que é cultural, é social, é algo que está aí, né, no nosso inconsciente e consciente coletivo, de que a boa mulher é aquela que está sempre disponível. E aí aqui tem uma culpa que às vezes ela fica ainda mais escondida, que é a culpa da gente fazer o que a gente gosta, que é dentro desses exemplos, né, que a gente estava falando aqui. E aí, voltando para esse lugar aqui, né, do trabalhar, quando você sai para trabalhar, que ali é para ganhar dinheiro, né, tem ali uma necessidade financeira, aí tá justificado, não precisa do dinheiro. Mas é quando você sai para fazer algo que você gosta? Quando você escolhe não estar com a sua família, não estar ali disponível, porque você está fazendo, ouvindo aqui agora, estou ouvindo uma aula, estou fazendo uma leitura da aura, estou fazendo uma meditação, fui para um retiro, fui para Costa Rica. E aí, como que é olhar para isso? Aí a dona Culpa, ela traz algo como assim: será que eu gosto mais disso do que estar com os meus filhos? Será que não é assim algo que vai nos enganando, sabe? Assim, a nossa mente ela é muito esperta para fazer isso. Ela vai construindo assim, né, várias camadas que elas não são nossas. E aí a gente vai trazendo isso para a gente como se fosse nosso. E aí, quando a gente tem consciência disso, aí sim, aí a gente pode fazer escolhas, que são essas escolhas que a gente vivenciou na Costa Rica, que a gente vivencia no nosso dia a dia, que a gente poder escolher sem culpa, que é quando a gente escolhe com consciência. Quando a gente fala assim, ai, não quero meditar agora.
Isso não quer dizer que eu não gosto da meditação das rosas. Isso não quer dizer que eu nego a meditação das rosas, que eu não faço a meditação. Isso quer dizer que naquele momento eu não quero. Quando eu escolho, quero dar um mergulho agora aqui na Costa Rica, nesse horário, meio-dia, entre uma aula e outra, que eu vou ter 30 minutos para ir lá correndo e voltar. Não quer dizer que eu não quero ouvir o que você tem a me dizer. Isso quer dizer que eu quero estar dentro do mar, eu quero estar ali em contato com a água. E aí, quando a gente vai tendo essas clarezas, essas consciências, aí a gente consegue escolher sem culpa. Só que, além da tal da culpa, a gente tem também ali uma mochilinha nossa ali, né, que a gente traz aqui, que tem também os medos. E o tal do medo, ele fica coladinho na culpa. Aí vem o medo de abandonar os filhos, essa ideia de que se você fizer algo por você, seu filho vai sentir sua falta. Lá na frente ele vai dizer que você nunca amou, que você nunca esteve lá. É, pode até ser verdade, pode ser que um dia ele diga, né? Mas não é porque a gente esteve ou não, porque a gente deixou de fazer algo ou não. Isso diz da vivência de cada um. E a gente se coloca até mesmo assim num lugar meio onipotente, assim, sabe? De achar que somos semideusas, que aí a gente tá ali, né? Todas as experiências, vivências dos outros diz sobre as nossas ações. Esses dias eu li um texto que ele falava assim, né, que vai ter um momento que seu filho vai estar numa mesa contando sobre a infância dele para pessoas que você não conhece e aí você não vai poder estar lá para fazer o contraditório. Você não vai poder estar lá para trazer a sua versão. Por mais que você tenha abdicado de tudo para estar presente, para estar cuidando, para estar ali, né, fazendo tudo pelo seu filho, ele vai contar a história dele. E aí, o que é que nós podemos fazer com isso, né? E aí tem um outro medo que aí também vai nos atravessando, né? Será que eu sou amada? Será que nesse lugar, ele me toca nesse lugar do ser amado, do pertencer? Quando meu filho escolhe dizer isso, não quer dizer que ele não teve amor, não quer dizer que ele não se sente amado, não quer dizer que não ama, é a vivência do outro. E aí isso nos leva também para esse lugar, né? De deixar o outro ali quietinho. Eu não consigo acompanhar o chat, tá? Então, se tiver alguma coisa, Luiz, assim, porque, né? Aquariano, se for para os dois lugares, aí não volta, aí vai embora. Né? E aí eu vou trazer aqui um pouquinho de um outro medo, que é aquele medo que vem quando a gente escolhe ficar em casa. Porque tem esse medo, né, de sair de casa, e aí quando a gente escolhe ficar em casa, aí vem aquele medo de assim, daqui uns anos eu vou acordar e vou sentir que eu me apaguei. Você escolheu ficar em casa por uma escolha daquilo que vibrava com você naquele seu momento, mas aí ali a tal da mochilinha, da culpa, do medo, ele pisca ali dentro, né? E aí, eu me apaguei. E aí, quando chegar lá na frente, e aí o que que vai ser? E aí o que que pode vir a ser? E aí tudo isso vai nos atravessando. E essa mochila, quanto mais a gente vai olhando para, olhando não, quanto mais a gente não olha, quanto mais a gente negligencia esse olhar para isso que a gente carrega, mais pesada ela vai ficando. E aí, junto com esses medos, né, que eu já falei, com essas culpas, a gente põe ali também junto assim, né? E esse ele é ótimo, é o medo do julgamento. A mulher que trabalha demais, que deveria isso, que deveria aquilo, que se cuida demais, que não se cuida. Tem até um meme, né, que fala assim, que fala disso, né? Se trabalha muito, julga. Se não trabalha, julga. Se fica em casa, julga. Se cuida da casa, julga. Se não cuida, julga. Enfim, tem filho, não tem filho. Tudo a gente tá ali recebendo julgamento. Então, por que que a gente põe ali essa mochilinha ali e dá tanta ênfase para esse lugar, né? Desse medo de ser julgado. E aí, isso tudo, né? Sem a gente falar também de uma coisa que diz dessa essa exigência social de que a mulher tem que estar sempre disponível. Se a mulher não trabalhar, se ela não for produtiva, se ela não tiver filho, ela não tem uma serventia. E aí pensa o conflito que isso tudo vai gerando dentro de nós mulheres, né? Eu tô falando aqui do meu lugar de fala, tá? E assim, eu poderia ficar aqui horas e horas falando de culpa, falando de medos que nos atravessam. Se eu passar a voz para vocês, vocês também vão ter, né, várias culpas, vários medos, para a gente ir colocando isso aqui. Só que eu quero trazer hoje um convite para a gente pensar e voltar nossa atenção para o nosso sentir.
para nossa responsabilidade nisso tudo. Porque como, né, vocês viram e, né, com a nossa experiência também, a gente vê que a culpa, ela não nos ajuda a avançar. Quando a gente vai olhando para isso, isso é algo que vai só nos puxando, nos puxando, nos puxando. Mas aí quando a gente olha para a gente mesmo, olha para o nosso sentir, olha para aquilo que nos toca, aí sim, aí é um lugar que a gente pode fazer escolha. Eu me lembro aqui, né, compartilhando aqui com vocês, primeira vez que eu fui num retiro lá na Escola da Aura, né, em Alto Paraíso, tem uns 2, 3 anos, e foi a primeira vez que eu viajei sozinha, sem meus filhos, sem família, né? Imagina o quanto eu não estava me sentindo culpada ali, né? Em deixar meus filhos, em como que tudo ia funcionar, como assim eu estava abrindo mão de. E foi no meio das férias escolares, então tinha assim um combo, né, de motivos ali, né, para minha mochilinha ficar bem feliz ali, né? Então era assim: tô deixando meus filhos, tô indo para um lugar que ninguém conhece, várias coisas, e tô fazendo algo que é para mim, olha que absurdo, gente. Fui fazer algo que me deixava feliz. Hoje, a hora que eu olho assim, eu começo a rir, eu brinco com isso, né? Como assim? Eu tô fazendo algo que me deixa feliz? É sério isso? Como somar, né? Que lugar assim que a gente se coloca nisso, né? E aí, voltando assim, né, lá para essa experiência. E aí, meus filhos nem eram tão pequenos assim. Minha filha mais nova tinha 10 anos na época. E assim, uma simples escolha de ir ali em Alto Paraíso, que fica 2 horas de distância daqui, passar uns dias, foram 7 dias, estando disponível com celular, com tudo isso, quanto que isso me demandou emocionalmente. Só que ao mesmo tempo, o quanto que eu olhar para isso me trouxe assim um olhar para várias camadas da minha vida. Porque quando eu falei, né, para os meus filhos que eu ia, foi super bonitinho, assim, eles super vibraram com isso, sabe? Eles achavam incrível, porque eles sabiam o quanto, né, a escola da hora é importante para mim, o quanto que isso estava me empolgando. E aí eles torceram, queriam saber detalhes, né? Veio muita força, eles me trouxeram muita força para sustentar essa minha escolha. Mas foi com esse movimento de escolher isso que aí eu pude olhar para outras camadas que estavam ali, escondidinhas, disfarçadas de culpa. Eu pude olhar para o meu relacionamento, eu pude olhar quantas vezes eu não me priorizava, quantas vezes eu não me escolhia, quanto eu estava disponível para o outro e não estava disponível para mim. E aí eu pude reconhecer o quanto que é potente dentro de um ambiente familiar e dentro de onde quer, né, que a gente esteja, eu estou trazendo dentro desse contexto, a gente escolher de acordo com o nosso coração, de acordo com aquilo que é do nosso desejo. E isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? E o nosso corpo, nossas emoções, eles vão nos mostrando esse caminho. E para mim, assim, né, a leitura da aura, ela é assim uma ferramenta muito especial, muito maravilhosa, porque ela nos traz assim muita clareza de onde a gente está. Porque na leitura não tem como, né? A gente se enganar. A leitura é muito amorosa, ela traz assim, né, exatamente aquilo que a gente está pronto para ver, mas ela traz a verdade. E assim, de passinho em passinho, dentro da leitura, dentro da meditação das rosas, dentro de todas essas ferramentas, a gente vai conseguindo. Eu tô falando dessas ferramentas que são ferramentas que eu uso e assim são essenciais na minha vida e que elas vão me trazendo essa possibilidade de eu fazer escolhas que são mais coerentes. E aí, com isso, a gente vai deixando a culpa até chegar aí para Costa Rica sem culpa. Escolher mergulhar, escolher fazer o que quiser sem culpa. Porque aí a gente vai olhando de frente para os nossos medos. Não é nada fofinho, não é nada assim, né? Muito levezinho, quando a gente vai reconhecendo, né? Onde que a gente tá. Ah, isso mesmo, Luiz, todos no passado, tá vendo? Isso mesmo. Quando a gente vai reconhecendo os caminhos mesmo que a gente vai percorrendo, né? E quanto mais inteira a gente tá, mais a gente vai trazendo isso para os nossos filhos, né? Vocês que são mães aqui assim, né? Ou tô falando dos filhos, mas assim, as pessoas com as quais a gente se relaciona. Porque quando a gente tá ali, né, num processo de agradar o outro, de fazer para o outro, a gente não se coloca inteiro. E aí essas referências, elas não chegam de uma forma, né, total para o outro. Mas quando você se coloca, né, inteiro, e ainda dentro dessa experiência desse retiro, primeiro, né, que eu fui lá para a escola, acho que eu nem contei isso para você, Luiz. Minha filha, ela tinha um cabelo assim enorme assim, né, lá na cintura. No dia que eu cheguei lá no retiro, ela me mandou um vídeo
com o cabelo assim na mão. Ela cortou o cabelo assim, menor do que o meu. Ela mesma, ela prendeu o cabelo, cortou. Super feliz. E cortou retinho ainda, né? Assim, nem precisou de eu levar no cabeleireiro pra acertar. Retinho o cabelo e ela super feliz de fazer esse movimento. Aí eu falei assim, como que quando eu me dou a liberdade, eu mostro pra ela também essa liberdade, né? Dela ser quem ela é. Sei lá se aquele cabelo grande dizia dela, né? Hoje ela já tem ele grande de novo, escolha dela, mas assim, foi um movimento que me disse muito disso, né? E cabelo fala dessa ancestralidade, fala de como a gente se coloca, de como a gente se mostra. E ela fazer isso no dia que eu escolho fazer esse movimento, traz assim essa força, sabe? Da gente, ok, vamos escolhendo e aí a gente vai mostrando para quem tá vindo depois, para quem veio antes, porque isso também reverbera, né? Nos nossos padrões ancestrais, quando a gente olha para como a nossa mãe se porta, a nossa avó, e aí a gente tasca ali a culpa de novo. Como assim? Se eu fizer diferente, eu não vou pertencer a esse mundo, né? Eu não vou pertencer a essa família. Será que não? Será que não é o seu movimento que eles estão esperando, a sua escolha, para que aí sim também eles possam, dentro do que eles viveram, dentro das experiências delas, né, ali do que elas trazem, elas também se realizarem através de vocês. Eu já vi isso em leitura, eu não vou lembrar agora assim a imagem, né, mas exatamente isso, de uma mãe muito feliz em ver o movimento que a filha estava fazendo, sabe? E a filha veio me procurar para fazer a leitura, exatamente porque ela estava na dúvida se ela voltava para a cidade onde a mãe morava para estar junto com a mãe, ou se ela continuava, é até outro país que ela vive, ou se ela continuava lá no país que ela estava, vivendo a vida dela, ela super feliz, mas com a tal da bendita da culpa ali nas costas por não estar com a mãe nesse momento. E na leitura trazia a mãe super feliz em vê-la feliz e os movimentos da filha sendo algo que a mãe se realizava a partir disso. E aí já pensou assim, se a filha, né, se limita e volta, e aí ela tá ali, né, com a culpa, não se sentindo inteira, não se realizando, em prol do outro que nem sequer tem essa expectativa de que ela faça algo ali, né, dentro disso. E aí, né, voltando aqui um pouquinho, vou e volto, né, assim, no tema, quando a gente volta aqui, né, a falar de trabalho, o trabalho, ele tem uma compensação, né? Que foi como eu falei assim lá atrás, né? Porque quando a gente sai para trabalhar, né? E o trabalho traz esse retorno do dinheiro, do financeiro, né? Aí isso é algo que a gente consegue trazer como a justificativa. E aí não é sobre o receber ou não receber, é o como esse mascarar, esse lugar ali de colocar embaixo ali de uma cobertinha ali, sabe? Para justificar uma escolha que você faz e que também traz ali uma máscara para você não olhar para aquilo que realmente você está decidindo escolher. Porque se for para você fazer algo só para você, ai, aí não. Se eu for fazer algo só para me deixar feliz, só para me trazer uma realização, aí não vai dar. Porque tem tanta gente que precisa da atenção. Será que precisa mesmo, né? É igual dentro desse exemplo. Será que essa mãe queria essa filha lá de volta no Brasil junto com ela? Não. A mãe estava super feliz com a filha lá. E a mãe falava isso para ela. Só que ela não acreditava nisso, porque ela achava que ela precisava estar junto com a mãe. E a leitura foi movimentando e mostrando isso para ela. Eu vou trazer aqui mais um exemplo que aconteceu hoje, agora mesmo aqui, né, comigo. Meus filhos estavam viajando, né? Estão ainda no carnaval. E eles chegaram agora, 7h30. Aí eu pensei que o voo ia sair 7h30, só que o voo chegou aqui em Brasília às 7h30. E aí, quando eles me avisaram, né? Eram umas 6 horas, assim, para eu ir buscar eles, na hora eu pensei, nossa, é bem na hora do encontro de hoje. Eles vão chegar bem na hora. E aí, nada, é por acaso, né? Dentro do tema que a gente está falando aqui, né? Aí vieram vários julgamentos, né? Como assim, gente? Eles estão fora desde sexta-feira. Como assim? Eu não vou buscar eles no aeroporto. Como assim? Eu vou priorizar fazer outra coisa. Nossa, assim, tem dias que eu não vejo eles. Quando eles chegarem, eu não vou estar lá sentada preparando algo para eles. E aí eu pensei, né, gente, mas eu vou estar fazendo uma coisa que eu gosto, uma coisa que me dá muito prazer. Assim como eles também, eles foram mergulhar, foram fazer, né, a viagem deles. Eles também estavam fazendo uma coisa que eles gostavam muito.
E aí, quando eu terminar aqui, eu vou estar super feliz por ter me permitido vivenciar isso aqui com vocês, por me permitir estar aqui fazendo algo que é da minha escolha. E aí, vamos sentar juntos, vou ouvir as histórias deles. Permitir também que o pai fosse buscar eles, também ter ali um momento ali deles. Então, assim, quando a gente abre mão, sabe, desse lugar de dou conta de tudo, e eu sou mestre disso, né? Eu faço mil coisas, dou conta de tudo, faço tudo. E aí eu tô falando aqui para vocês, mas também é um aprendizado para mim de delegar, de me escolher, de me priorizar. E eu achei maravilhoso isso acontecer hoje, bem na hora da aula, assim, sabe? Tudo sincrônico, assim, que se fosse antes, tivesse falado, muito provavelmente eu tinha falado assim, Luiz, vamos marcar para outra semana, né? Que aí a gente vê, fica tudo certo, encaixa tudo. Mas era esse lugar de eu poder me escolher, sabe? De poder priorizar aquilo que faz o coração feliz. Isso é uma experiência também que eu tive muito com o Beija-Flor, né? Na sexta-feira, que era num horário que tinha alguma coisa que eu tinha que levar e buscar os meninos, alguma coisa que eu nem me lembro mais lá atrás. E aí eu falei assim, não, eu quero muito estar nesse lugar. E aí para mim foi assim tão maravilhoso e um lugar assim que eu recebo e recebi tanto que para eles já era natural. De 6 às 7 ninguém me demanda com nada, é o meu momento. E isso ensina para eles também esse lugar deles se priorizarem, sabe? De, ok, tem coisas que são minhas. Aqui é o meu lugar, aqui é algo que me faz feliz, aqui é algo que me deixa bem, que me deixa, né, realizado. Então é esse aprendizado que a gente mostra mais com as nossas ações do que com falas e falas, né? E aí, quando a gente vai fazendo essas escolhas, aí eles também vão aprendendo a fazer escolhas por eles mesmos. E como que isso é bom, né? Como que isso traz leveza. Como que é bom a gente não precisar ficar ali representando um papel, né? Fazendo várias coisas. Como eu comecei, né? Falando para vocês, né? Que eu sou mãe, sou advogada, sou professora de leitura, terapeuta, blá, blá, blá. Só que tudo isso, eu posso ser tudo isso ao mesmo tempo. E aqui é mais um conflito que nós mulheres vivemos, sabe? É como se a gente precisasse se fragmentar o tempo todo. Enquanto eu sou mãe, eu não tenho ali a minha vida de trabalho, enquanto eu estou no trabalho, deixa a mãe guardada, e quanto que isso nos cobra socialmente. E aí isso é um conflito, né, que a gente vive, e eu estou usando muito disso, porque é sempre essa dualidade, né, que a gente vai trazendo, que é assim, não é sobre trabalho, ou ficar em casa, ter filho, ou não ter. Isso diz muito da nossa permissão para a gente ser nós mesmas. Eu estou dizendo nossa mesmo, é a gente que se permite a gente ser nós mesmos, a gente que se permite a gente existir de uma forma inteira. A gente poder estar ali, né, honrando quem a gente é, reconhecendo essas potências, reconhecendo isso tudo dentro da gente. Porque quando a gente entra nesse modo de atender, né, o que é socialmente esperado, a gente entra ali num loop infinito, né? De ser uma mãe dedicada, mas uma mãe que não sufoca muito. Ser uma profissional competente, mas não muito poderosa. Ser uma mãe dedicada, mas também não pode ser ambiciosa no trabalho. E aí, se você for uma profissional competente, com certeza você vai ser uma mãe ausente. E aí por aí vai, sabe? Se a gente entra nisso, a gente acaba diminuindo o nosso brilho. Porque para a gente não parecer egoísta, o que que a gente faz? A gente nega os nossos desejos. E aí a gente não quer ser ingrata, né? E aí o que que a gente faz? A gente diminui nossa autonomia, diminui nossa ambição, a gente deixa até de sonhar, a gente deixa de querer coisas, e a gente vai vivendo aquela vida cinza, sabe? Como a Angelina trouxe hoje, né? Aquela vida preto no branco, nem preto no branco, cinza mesmo. E aí isso vai nos afastando cada vez mais de quem nós somos de verdade. E aí pode ser que aí a vida coloca isso para a gente olhar através de um, como esse tema, né? Quando o Luiz trouxe assim de um ficar ou sair de casa para trabalhar. Mas na verdade, isso diz muito mais que isso, sabe? É sobre um lugar assim de eu tô abrindo mão para ser aceita? Do que eu tô abrindo mão? Quais que são meus medos? Aqueles medos assim que impedem de brilhar, que me impedem de me colocar. O que que é isso? O que que tá ali tão guardadinho? Porque assim, a gente pode amar assim profundamente nossos filhos, nosso trabalho, a gente pode cuidar da nossa casa, a gente pode ter os nossos sonhos, a gente pode pertencer, mas a gente também pode fazer nossas próprias escolhas. E tudo isso é assim, passinho por passinho, né? Que a gente vai dando quando a gente vai escolhendo olhar para tudo isso, né?
Eu falo passinhos assim, né? Meu animal totem é a tartaruga, né? Tartaruga marinha. Então, assim, é tudo bem de passinhos. Que aí a gente vai devagarzinho, a gente vai se permitindo e com muita amorosidade a gente olhar, a gente acolher, a gente poder se questionar. O que que eu estou escolhendo? De que lugar eu estou escolhendo? É a partir do medo? É a partir da verdade? E aí a gente escuta o que o nosso corpo fala. Que aí eu tava falando, né, desse lugar da tartaruga, que aí ela vai assim, né, devagarzinho, quando tá ali na terra. Só que quando ela entra nas águas, ela flui. E ali é esse lugar ali de quando a gente se permite ouvir as nossas emoções. Mas é ouvir de verdade, sabe? Ouvir o que o nosso corpo, aquele choro entalado que nos sai, aquele aperto no peito, aquele sorriso, aquele disparado coração quando você está fazendo algo que você gosta muito. E tudo isso, se a gente estiver assim atento, isso surge antes da nossa mente responder, antes, né, quando a gente pergunta assim, a partir de que lugar eu estou escolhendo? Aí vem a mente, né, com várias historinhas. Só que o seu corpo, ele já te deu ali um sinalzinho ali, já veio um acendidinho assim, sabe, de algo que te vibra. E aí quando você se conecta com isso antes da sua mente, aí sim, aí a gente consegue ter escolhas assim que são muito conscientes, muito coerentes com a gente mesma. E aí, talvez assim, né? Depois de tudo que eu trouxe aqui, é, talvez assim, né? O conflito, né? Que a gente tem maior, não é sobre esse lugar, sabe? De trabalhar, não trabalhar, ficar, sair, ter filho, não ter. Talvez isso diz de um lugar de o quanto que a gente está permitindo a gente ser inteira, sabe? Parece como se assim a sociedade tivesse o tempo todo nos desatualizando, desautorizando de sermos nós mesmas. É como se fosse assim, um lugar de uma. A gente precisasse o tempo todo estar precisando pedir permissão para a gente caber. Só que nós não precisamos disso. E quanto mais a gente se apropria desse lugar, mais a gente vai tendo essa permissão, e de novo eu digo isso assim, que é de um lugar da gente ter permissão com a gente mesmo. Quem dá essa permissão pra gente é a gente mesmo. E aí essa permissão pra gente não precisar caber em papel nenhum, em lugar nenhum. Porque quando a gente começa a tentar atender aquilo que é socialmente esperado, aí é de novo, né? É aquele looping que eu falei, né? Se eu sou uma mãe dedicada, eu não posso ser ambiciosa. Profissional, não pode ser uma mãe presente. Se eu cuido de mim, eu sou egoísta. Se eu não cuido, eu sou relaxada. E é algo assim que é impossível a gente atender. Só que quando a gente tenta atender tudo isso, e é que, né, eu venho de família mineira, então é aquele lugar assim de muita cobrança dentro desse padrão, né, do social, do tá ali. Enfim, quem conhece os mineiros, né, demanda assim, né, dispensa, né? Nenhuma crítica, porque eu amo, mas assim, tem todo esse lugar de desse papel ali que é esperado, né? E aí, quando a gente busca tentar atender tudo isso, o quanto que a gente vai abrindo mão de quem nós somos. A gente vai deixando de ser aquilo que a gente realmente deseja, aquilo que vibra, aquilo que traz alegria, que traz empolgação, sabe? E aí a gente acaba diminuindo o nosso brilho para não ser, né? Uau! Ainda mais agora nessa semana, a gente está com várias jornadas, duas jornadas na escola de terceiro chakra, então diminuir o nosso brilho, diminuir o nosso desejo, diminuir nossa ambição, porque senão a gente vai estar ameaçando, a gente vai estar, né, invadindo o território do outro. A gente diminui nossa autonomia com esse receio de ser julgado, né, de ser diminuído. E sem perceber, a gente acaba nos afastando de nós mesmos, sabe? A gente vai indo para um lugar que a gente vai trazendo assim um distanciamento entre quem nós realmente somos e esse papel que a gente vai representando, né? E assim, que camadas são essas, né? Eu lembrei aqui agora, me veio assim, vou trazer, do Coringa, né? O filme. Quantos papéis ele foi representando a partir de histórias, de camadas, né? Que ele vai trazendo ali com ele que distancia de quem ele é. E aí, assim, né? O quanto que isso é sofrido, o tanto que isso é pesado, sabe, pra gente carregar. E assim, sem romantizar, também não é fácil a gente assumir ser quem a gente é, né? Porque quando a gente vai para esse lugar, né, de socialmente a gente sustentar, né,
dizer quem eu sou, de quem a gente está se colocando, de sustentar esse lugar, isso também incomoda. E aí a gente lidar com isso que a gente movimenta na sociedade, isso também não é algo levezinho, sabe? Eu estou trazendo essas nuances, mas sem romantizar em um lugar de, ai, que bonitinho que é estar ali, né, do outro lado. E aí eu quero trazer aqui uma reflexão, mais uma assim, né? Que é esse convite da gente olhar de frente, sabe? Para o que a gente está abrindo mão nesse momento para a gente ser aceita, para a gente ser aceito? Do que é que eu estou abrindo mão? Quais são os medos reais, sabe? O que que é? Qual é o meu medo nesse momento? Do que é que eu finjo, coloco aqui, né, sobre esse manto aqui da culpa, deixa a culpa ali no comando. E o que é que isso está escondendo? Quais são esses medos? O que é desse pertencimento, desse lugar de aceitação? É um convite, né, com toda essa fala, um convite a nos observarmos, sabe? Assim, a gente perceber onde que a culpa ela está no comando. Onde que é o medo que ele está decidindo, sabe? Onde que a gente pode dar alguns passos. E aí, quando a gente vai reconhecendo isso e a gente vai fazendo isso assim com um lugar de muita amorosidade, a gente vai conseguindo, é como se fosse uma lanterna, sabe? Que a gente vai ligando assim. Primeiro a gente põe uma luzinha, porque se for muito forte ela ofusca, né? O olho. E aí a gente vai pondo devagarzinho. E aí a gente vai olhando. Aonde que eu posso caminhar aqui? Ah, esse pezinho aqui, ó, já posso tirar ele. Aqui a culpa já não se alimenta mais, aqui ela já não precisa mais existir. E é maravilhoso quando a gente se livra delas. Eu consegui me livrar de algumas, tem algumas aqui ainda, mas aí a gente vai, né, caminhando passinho por passinho. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai ensinando também. é, Muitos de vocês têm filhos adultos, né? Eu tô falando assim, né, desse lugar de criança, quem for ouvir também a gente vai ensinando para os nossos filhos, para as pessoas que a gente se relaciona, que é possível a gente amar e a gente também fazer escolhas por nós mesmos. É possível a gente cuidar, mas a gente também se priorizar. E aí, nesse lugar da gente ir minimizando esses conflitos, essas dualidades, esse lugar da gente poder estar olhando de frente. Isso demanda coragem também. E isso é um lugar de quando a gente honra as nossas escolhas. O que que é que eu escolho fazer nesse momento? E eu escolho esse lugar do amor, esse lugar daquilo que toca, daquilo que transforma. E a gente pode escolher isso e ainda pertencer. Quando a gente escolhe, né, caminhos diferentes, né, daquele que vem da nossa família, da nossa ancestralidade, não necessariamente a gente vai ser, né, como naquele filme Encanto, que aí eles são, né, expulsos, assim, né? Não necessariamente nesse lugar. E pode até ser também, mas quando você tá bem com você mesmo, é você pertencer a você mesmo. Esse é o pertencimento, assim, mais bonito e é o único que a gente tem ali um mínimo de controle sobre ele. Porque quando a gente vai se diminuindo tanto, a gente vai, né, tirando esse brilho, tirando tudo isso da a gente se afasta da gente mesmo. E aí, depois de tudo isso, como que a gente vai podendo resgatar, né, isso, essa força, essa potência, esse brilho dentro de nós? É a partir desse lugar da gente acolher também os nossos potenciais, acolher e reconhecer aquilo que nos vibra, aquilo que nos traz alegria, que nos traz o nosso impulso para levantar, sabe? O nosso impulso para estar no mundo. Porque depois de a gente olhar, né, de tudo isso, né, que eu fui trazendo aqui, depois da gente olhar, né, para a culpa, para os medos, da gente poder abrir aqui essa pequena portinha aqui junto com vocês, da gente reconhecer, né, julgamento, reconhecer as altas exigências, porque, né, somos também muito boas nisso, reconhecer esses conflitos, e aí a gente poder, hoje assim, a gente sair daqui com essa pergunta: o que que eu quero escolher? Porque conflito sempre vai existir. A sociedade não vai parar de nos julgar. Então, a expectativa, tudo isso, familiar, social, do trabalho, tudo mais, não vai desaparecer. E os nossos filhos, nossos companheiros, nossas histórias vão ter a própria versão da história, a própria versão da vida deles. E nada disso está sobre o nosso controle.
A única coisa que está assim sobre o nosso controle é a nossa autorresponsabilidade. Isso sim, isso é nossa, sendo até redundante, né? Nossa responsabilidade. Isso a gente controla. Hoje a gente teve uma aula, né, com a Angelina, e aí ela trouxe uma reflexão sobre coerência. E aí, talvez, né, me veio aqui, agora eu lembrei disso, eu vou trazer aqui para vocês. Talvez tudo isso, né, que eu estive aqui falando, trazendo aqui com vocês, seja sobre isso, né? Sobre a gente buscar essa coerência. Uma coerência entre o que eu sinto, o que eu faço, entre o que eu acredito, entre o que eu escolho. Porque, por mais que a gente acredite, né, que somos, e o mundo diz isso pra gente, né, que somos mulheres maravilhas, super mulheres, super homens, né, que a gente dá conta de tudo, a gente não dá. E quando a gente dá, isso tem um preço. E esse preço, às vezes, ele acaba sendo a gente abrir mão da gente mesmo. Porque a gente não dá conta de tudo. Só que, ao mesmo tempo, dentro desse tudo, a gente pode escolher. Olha que maravilha que é isso. Só que quando a gente faz escolhas, a gente precisa se responsabilizar por isso. A gente precisa desse lugar da autorresponsabilidade, dessa coragem de, ok, eu escolho e eu sou responsável. E o que eu escolho? Como eu honro isso na minha vida? Luiz, você quer trazer algo? Quero, quero trazer algo sim, aproveitando a energia aquariana com a energia geminiana. É, quando você foi falando, Gabi, eu entendi que eu tinha razão de te convidar, porque eu sinto você um feminino extremamente amoroso, mas é um feminino amoroso que tá deixando, desculpe o termo que eu vou usar, tá deixando de ser besta. Exato. Não, é porque ela é doce, vamos pedir pra Gabi que ela sempre diz sim. Não, ela diz não, ela tá aprendendo a dizer não. Inclusive, foi um pouco desse Luiz que te inspirou na Costa Rica. Foi assim, gente, eu não tô afim de fazer isso, não tô afim de estar. Eu amo, sei lá, amo estar com Cris Barreto, mas hoje eu não quero. Isso não significa que eu não ame mais ela. Mas hoje eu vou me amar mais do que eu poderia transbordar esse amor para ela. Não vai ser legal nesse momento. E quando você foi falando, eu fui entendendo que não era só o lugar de fala do feminino, porque você foi trazendo coisas, não sei se vocês que estão aqui no Firmando o Caminho faz um tempo foram entendendo. Eu trouxe muitas coisas que a Gabi trouxe pela minha costura, como por exemplo, amor e utilidade ser a mesma coisa. Você é amado pelo que você faz, não pelo que você é. Na verdade, você às vezes nem sabe o que é que você é, porque você é o que você faz, muitas vezes. Então, uau, porque eu sou mãe, eu tenho um Gabi móvel, eu faço isso, eu boto aquilo, eu viajo, eu faço, dou nó em pingo d'água, e depois a pessoa, quando fecha o zoom, tá assim, meu Deus, por que mesmo que eu fiz tudo isso? E se exigindo muito, uma coisa que eu escrevi, que também isso tem sido uma frase para mim há faz tempo, e eu tô tentando e tentando colocar isso cada vez mais, e você trouxe aí no final, que eu senti, toda escolha requer uma abdicação. Se você escolhe estar aqui, você abdicou de estar com seus filhos. E não porque você não os ama, mas porque nesse momento você escolheu estar aqui com a Maria, com a Cris, com a Adalto, com a Nicole, com a Fernanda, né, com a Núbia, com as pessoas que escolheram estar aqui, né? E junto disso também tem uma coisa que eu também já trouxe em algum encontro que me marcou muito com a Ana Leite, que eu não vou lembrar exatamente mais como você trouxe, mas quando você trouxe foi quando você falou dos seus filhos. Eles estão aprendendo pelas costas. Quando eles veem que a mãe escolhe algo que é muito importante para ela, que é algo que dá, em espanhol a gente fala gana, que dá muita gana, que é muito especial, que vai te nutrir e vai te devolver um pouco da nutrição que você dá, é um resgate da nutrição. É aquela coisa. E o Bert Hellinger também fala que a gente precisa tomar a vida, e o tomar a vida não é um lugar passivo, é como a criança que bebe o leite do peito da mãe. Se ele não fizer força de sucção, o leite não vai sair do peito da mãe e vai dar uma cambalhota e cair na boca da criança. Ela precisa tomar. Então, quando a gente vai conquistando essa coerência que você trouxe entre verbo e ação,
entre sentir, pensar, conceber e executar, né? Porque vários desses processos internos, eles ficam no meio do caminho. Eu queria tanto. Mas eu não sei botar em prática isso. Mas eu também não pergunto, eu também não peço, eu também não reivindico um auxílio. Hoje, por exemplo, né, abrindo aqui algo, depois dessa aula da Angel, que a Gabi trouxe também, que foi uma aula mais fechada, né? Para alguns terapeutas, e depois ela fez uma aberta. Isso me tocou, eu já comecei a sair pedindo ajuda a um monte de gente, inclusive eu pedi para essa moça aqui do lado, assim, você pode me fazer uma leitura da aura? Porque eu não estava pedindo. Ainda vem dentro de mim aquele lugar de pedir é incomodar. Eu vou tirar ela do que ela está fazendo para fazer uma leitura da hora para mim. Tipo, quem sou eu? Eu sou alguém que está pedindo. Ela tem o direito de dizer sim ou não. Se ela disser sim, ótimo. Se ela disser não, eu vou pedir para outra pessoa. Vou pedir para Nicole, vou pedir para outro leitor, outra leitora. E ela disse sim. Tipo, eu tinha 50% de sim, 50% de não. Só que eu precisei me colocar disponível para pedir. A Gabi não ia adivinhar que estava precisando de ajuda. Essa também é uma coisa que eu sinto que é do feminino e é do masculino. Às vezes assim, mas se eu pedir ajuda, eu vou estar assinando a minha sentença de incompetente, que eu não consegui dar conta sozinho, né? Porque alguma bandeja vai cair. A gente não é polvo para lidar com tantas bandejas da vida, né? E de vez em quando a gente vai ter que olhar assim, caiu, virou um caco. Vamos pegar a vassoura, vamos pegar pá, a gente vai recolher, vai botar no lixo e tá tudo bem. E hoje a Angelina falou muito de morte, né? A gente às vezes não fala muito de morte, mas quando a gente escolhe uma coisa e desescolhe a outra, aquela coisa morre por enquanto. Enquanto eu escolho. A Gabi escolheu estar na Costa Rica. A mãe Gabi, naquele momento, deu uma morrida. A advogada, incrível, mega, super, deu uma morrida. Quem ficou foi a adolescente Gabi, a adulta Gabi, a Gabi o mar, a Gabi a vontade, a Gabi e os patacones, e um monte de coisa que a gente comeu na Costa Rica. Então, assim, uau, que potência isso pode ser, uma potência humana. E eu sei que muitos de nós temos as camadas. E a camada do feminino é diferente da camada do masculino, que é diferente da camada da criança. E adultecer tem muito dessas coisas que a Gabi trouxe. Então eu sinto que a gente lapidando esses assuntos, a gente está falando de adultecimento, né? Quem tem medo de dizer não para não agradar é a criança. Quem tem medo de se frustrar e ser excluído, ser abandonado, ser trocado, ser rejeitado, é a criança. E a gente traz um monte desse negócio para. É um monte de adulto. Aqui não tem ninguém, acho que 30 a menos. Talvez a Nicole, não sei. Mas o Adalto é 30 a menos, a Cris passou do 30 a menos já faz um tempo, a Maria também, eu, a Gabi. Então, assim, a gente não está falando com adolescente, né? A gente tá falando com uma certa. Aí a Nicole já tá quase no Zenta, entrando na casa do Zenta. Então, assim, eu quero muito lhe agradecer, Gabi, porque você tá renovando uma inspiração que já vinha em mim. Só que quando você começou a falar, eu fiquei assim, meu Deus, parece que ela já estava aqui nesse Firmando o Caminho faz um tempo. Porque ela tá trazendo umas coisas que eu trago, ela tá trazendo uma dor do feminino que tá no humano. Então, eu consegui ver na sua fala questões do feminino que não são só do feminino. Que bom que você trouxe esse lugar de fala, mas eu percebi também que é um lugar de fala do humano que vive essa era, com tudo isso que a gente está vivendo, né? E a Anjo fala que essa era está chegando para começar. É como se a gente estivesse numa era de limpeza entre o joio e o trigo. Você é quem? Você é joio, você é trigo? E aí você talvez vai dizer assim, mas eu não sei, eu acho que eu sou soja. Você vai ter que se encaixar aí entre essas duas possibilidades, até para você escolher qual é o lado da moeda que você vai estar, né? E não tô falando isso para vocês porque eu já tenho absoluta clareza se eu sou joio ou sou trigo, mas eu tô me descascando. Eu tô descascando. Sabe quando você toma muito sol e sua pele começa a descascar? Então, eu tô me descascando. E toda vez que eu me descasco mais um pouco, eu falo: eu tô lhe achando, Luiz Ribeiro. Tô achando
sua essência, porque quando você veio para a matéria, você esqueceu muita coisa dos acordos que você fez lá no plano espiritual. E aí, às vezes, a pergunta que pode inflamar ou causar uma certa angústia é: quem é você? Que é uma super pergunta existencial. Então eu não sei por ainda quem eu sou, mas eu sei quem eu estou sendo no agora. Isso já é um super presente, né? E quem eu estou me transformando, porque a vida não é estática. Quando a gente vira estático, é depois que a gente está naquela. Na Bahia a gente chama de. Ai, como é o nome? Paletó de madeira. Quando a gente está no paletó de madeira, vulgo caixão, aí a vida fica estática. E aí a gente tem que aprender a lidar com as senoides da vida, né? Os altos e baixos, tá no alto, se divertir, tá no baixo, se divertir. É fácil, é gostoso, é prazeroso? Não. É muito mais gostoso estar no Gabi Móvel tomando sorvete na sorveteria da Costa Rica do que ficar olhando para processos profundos dentro de você que vão te incomodar, porque vai trazer uma certa verdade. Então, eu anotei, quando você foi falando, foi anotando. Isso não é a dor só do feminino, é a dor humana. Então, muito obrigado, Gabi, por você ter partilhado a sua beleza, a sua simpatia e a sua força conosco aqui do Firmando o Caminho. E eu acho que essa ponte vai se repetir, tá? Eu vou fazer outros convites para você trazer outras coisas, porque é gostoso ter um movimento atípico aqui em nós. Ah, eu agradeço muito. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Maravilhoso. Luiz, que eu amo, e vários de vocês que eu amo muito também. E os recados aqui no chat. Gratidão. Muito bom estarmos juntos. E a gente vai, né? Vai se vendo uns nos outros quando você traz isso, né, Luiz? Assim, é a gente poder estar se vendo dentro desse lugar do humano, cada troca, cada sorriso, cada lágrima, cada abraço, cada silêncio, a gente vai se vendo e se reconhecendo. Quando eu digo me inspira muito. Ouvir o seu não, ouvir o seu sim, tudo isso, muito especial. Agradeço muito por estar aqui, por essa porta, esse convite nessa casa maravilhosa. Amo muito vocês. Um beijo. Beijo, gente. E lembrem desses espelhos. O grupo nos proporciona espelhos, que nem sempre são gostosos, mas são potentes, tá? Então, um grande beijo para vocês, uma linda noite e até nosso próximo encontro.